nesta área sugerem que nós devemos ter planos, de fato, a curto, médio e longo prazo, e nesse sentido, um planejamento anual, um planejamento para os próximos 3 a 5 anos, e algo que nós queremos alcançar para os próximos 10 anos de nossa vida, pelo menos. Não sei, nós entramos o ano, como é que ficou o teu planejamento em relação ao ano passado? Como está em relação a este ano? Muito bem, o pastor Stanley Jones, já falecido, num dos seus livros, no seu devocionário, O Caminho, ele vai falar algumas coisas sobre a vida e sobre o futuro. E eu citei então esta frase na conclusão da mensagem da manhã, e quero citá-la agora, lembrar, na introdução da mensagem agora. E ele, citando uma pessoa desconhecida, ele cita a seguinte frase: não sei o que me trará o futuro. Não sei o que me trará o futuro, mas eu sei quem o tem nas mãos. Amém? Olha só, o que ele está dizendo ao citar essa frase? Que ele não sabe o dia de amanhã. Não sei o que me trará o amanhã, mas sei quem é que o tem nas mãos. E depois ele vai escrever, afirmando realmente que o dia de amanhã, o futuro, está nas mãos de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Como nós cantamos aqui, num dos nossos cânticos, e declaramos, a nossa vida, o nosso futuro, está nas mãos de Deus. Nós cantamos aqui, né? E me coloco em tuas mãos, pois sei que és fiel. Então, realmente, a nossa vida, os nossos planos, eles precisam estar nas mãos de alguém. E se nós podemos colocá-los todos nas mãos de Deus, eu creio que não há mãos melhores para estar os nossos planos do que as mãos do nosso bom Deus. Como nós cantamos aqui, que a bondade de Deus, que Deus é bom e Deus é bom para sempre. Amém? Dito isso, eu quero convidá-lo para nós abrirmos primeiramente nossas Bíblias lá em Tiago. Tiago, capítulo 4. Então, carta do apóstolo Tiago, o capítulo 4. Palavra de Deus que fala sobre isso. Depois eu quero dar uma ilustração em relação a isso. Mas, no Tiago, capítulo 4, e se você puder depois assistir a ministração do culto da manhã, eu não sei se ficou gravado, se ficou, depois o pessoal vai pôr na internet, você procura para assistir, mas a ministração do culto da manhã, nós lemos esse texto, o texto todo, o culto, nós trabalhamos sobre uma direção de Deus nesse texto, mas aqui, quero destacar apenas o verso 13 em diante, especialmente os versos 13 a 15, e diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, ou como diz, se o Senhor permitir, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Muito bem. Na sexta-feira, nós tivemos uma irmã nossa aqui, a Liz teve o casamento dela sexta-feira. Ela e o Bruno é lá de São Paulo, e a Liz, então, aqui da nossa igreja. Então, sexta-feira aqui aconteceu a celebração do casamento da Liz e do Bruno. Celebração bonita, uma festa bonita, bem metodista, não serviram bebida alcoólica, né, só com refrigerante, água, graças a Deus, né? Foram bem obedientinhos. Mas, gente, deixa eu falar algo em relação à celebração do casamento. Aqui na celebração, quem ministrou foi o pastor Ednei Joaquim e o pastor Alexandre.
O pastor Alexandre é pastor da Igreja Metodista de Diadema, é o pastor do Bruno, da família deles. E lá na festa, conversando com o pastor Alexandre, e aí, como é que foi? Fez boa viagem? Vai ficar quantos dias aqui e tal, né? Não, tudo bem, graças a Deus. Tivemos um pequeno probleminha na viagem. E aí ele compartilhou conosco que o carro quebrou na viagem. E a viagem que estava planejada, para eles chegarem aqui, bem cedo, no dia de quinta-feira, eles foram chegar já na madrugada de sexta-feira, passado 1h da manhã. E o celular acabou a bateria. E chegaram aqui, não tinham como entrar em contato também com o pessoal. Veja bem, quando eles decidiram, aceitaram o convite para vir aqui celebrar o casamento, junto com o pastor Ednei Joaquim, eles fizeram um plano. O plano saiu como eles planejaram? Nos seus detalhes, não, porque eles não planejaram o carro quebrar. Não planejaram que a bateria do celular ia acabar. Não planejaram chegar aqui de madrugada, numa cidade que eles mal conheciam. Praticamente ele não conhecia, um pouquinho a esposa. E agora, o que nós vamos fazer? Mas Deus deu graça e deu direção para eles. E deu tudo certo. Graças a Deus, amém? Veja bem, nós, diante desse texto, quando nós fazemos planos para a nossa vida, não importa se o plano é relacionado ao final de semana seguinte, o ano, o restante de nossas vidas, nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter a clareza que nem sempre as coisas irão acontecer como nós planejamos. E por isso mesmo nós temos ao Senhor, a Jesus Cristo, que é maior do que nós. O profeta Isaías diz que os seus caminhos e os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. E nós podemos buscá-los. O profeta Jeremias nos lembra que os pensamentos de Deus são bons e são de paz para nós darmos o fim que desejamos. Então, meu amado irmão e irmã, quero convidar você a considerar todo o seu planejamento de vida à luz dos pensamentos de Deus e dos caminhos de Deus que são mais elevados do que os nossos. Eu quero convidá-lo a olharmos juntos agora a palavra, e é um texto que fala com uma clareza muito grande sobre isso. E eu quero então pedir para você abrir sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, no capítulo 16. Então, Provérbios 16. Porque não é por não ter a convicção, não é por eu não poder precisar o que vai acontecer amanhã, que eu então devo viver a vida sem planejar, sem fazer planos. Não é porque eu não posso dizer com absoluta certeza que vai acontecer desse ou daquele jeito, as coisas que eu estou planejando, exatamente como eu estou planejando, eu não devo fazer planos no meu coração. Não é isso que as Escrituras vão nos ensinar. Ao invés disso, olha que o Senhor nos ensina, a sabedoria que vem de Deus nos ensina. O capítulo 16 de Provérbios diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós vamos ler até o verso 3. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios ou planos serão estabelecidos. Graças a Deus. Amém, meu irmão? O que nós podemos entender então aqui?
Verso 1: coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que quer dizer isso? Como entender isso? Primeiro, que nós podemos fazer planos em nossos corações, mas nem sempre vai acontecer como nós planejamos. A resposta certa, ela vem de Deus. Então, primeiro, eu posso fazer planos, mas não quer dizer que eles vão acontecer do jeitinho que eu planejei. É Deus que sabe. A resposta certa vem dos lábios de Deus. Bom, então para que planejar? Bom, segunda maneira de entender, e devemos entender, que nós devemos fazer planos, e pegar os nossos planos e apresentá-los ao Senhor. Senhor, eu tenho este plano, e Jesus Cristo é um maravilhoso conselheiro. Não é assim que a Bíblia ensina para nós? Que Jesus Cristo é um maravilhoso conselheiro. Eu estou planejando isso. Qual é o teu conselho maravilhoso sobre este planejamento? Quem aqui já pediu conselho para uma outra pessoa sobre algum plano que você estava querendo colocar em prática na sua vida? Muito bem. Eu tenho aprendido assim: quando eu preciso de um conselho em alguma área, eu vou buscar alguém que entende da área e que é bem sucedido naquela área. Lógico, que eu quero acertar. Eu não vou procurar alguém que não entende nada daquela área, e muito menos alguém que foi fracassado naquela área, porque o que ele vai dizer para mim não vai ajudar muito. Agora, gente, eu não só posso buscar o conselho com alguém que é especialista naquela área, que é bem sucedido naquela área, mas eu posso buscar o conselho de alguém que tem um coração temente a Deus, e que vai ter uma palavra de Deus para a minha vida, diante do plano que eu tenho no meu coração. Ou seja, acima de tudo, eu devo buscar os conselhos que vêm do Senhor. Está certo? Não está dizendo que eu não devo ter planos no meu coração. Eu devo ter planos, mas não devo me bastar a mim mesmo, achando que eu já sei tudo, e que não preciso talvez de nenhuma orientação, de que alguém me diga alguma coisa. Não, eu devo buscar em Deus. O livro de Provérbios e Salmos diz que na multidão dos conselhos, mas conselhos de homens e mulheres que têm a sabedoria de Deus, há um entendimento. Salmo 1 fala para nós no conselho de quem nós devemos andar. Então, faça planos, tenha planos no seu coração, mas busque o conselho maravilhoso de Jesus Cristo. Amém? Terceiro lugar, e aí eu preciso citar o livro de Jó, capítulo 42, o verso 1. Eu vou pedir para o Valmir projetar ali para nós, ou para Cris projetar, Jó 42, 1. Diga assim: eu tenho planos. Talvez você não seja aquela pessoa que faz um planejamento detalhado, por escrito, da sua vida. Esse ano eu vou fazer tais cursos, eu pretendo ganhar tanto, eu pretendo gastar tanto, economizar. Tem pessoas que levam isso nos mínimos detalhes, não é? Tem pessoas que vão, mas de qualquer maneira você tem planos, tem algumas coisas que você quer alcançar. Tem gente que quer namorar, quer casar, tem outros que já estão casados, querem ter filhos. Tem gente que planeja ter 1, 2, 3 filhos. Alguns querem ter a aljava completa. Quem olha na Bíblia e diz assim: eu quero ter uma aljava completa de filhos, quero dizer para você que são 7, tá? De 5 a 7. Né? Eu quero fazer o curso tal, a faculdade tal, quero me formar e seguir a vida acadêmica. Quero fazer pós-graduação a nível de estrito senso, para me especializar na vida acadêmica. Não, eu quero continuar na vida acadêmica, mas vou fazer especializações e pós-graduações a nível de lato sensu, porque eu quero trabalhar na área, não ser um pesquisador, eu quero trabalhar mesmo, enfim, você tem planos. Agora, a minha pergunta é: e os planos de Deus? Que Deus também tem para você?
E para mim, olha o que diz lá em Jó. Bem sei que tudo podes. É Jó falando, conversando com Deus, com o Pai. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó foi um homem e com certeza fez planos para a vida dele. Ele tinha planos para a esposa, ele tinha planos para os filhos, ele tinha planos para as filhas, para os empregados e assim por diante. E num determinado momento ele foi surpreendido e algumas tragédias aconteceram na vida dele. Ele viu seus planos de repente serem diluídos diante dele. E agora? O que eu vou fazer? Eu quero dizer, meu irmão, que nós temos planos. Nosso coração faz planos. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quando às vezes eu tenho um plano e não acontece como eu espero. Ou quando eu tenho um plano e acontece não só como eu espero, mas até melhor do que eu esperava. Mas quando eu olho para os meus planos, eu jamais posso desconsiderar os planos que são do Senhor. Deus também tem planos. Deus tinha planos para a vida de muitas pessoas na Bíblia, e alguns então nós temos lá. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tem uma viagem missionária. E eu creio que no plano de Barnabé e dele não estava incluído que João Marcos iria desistir no meio do caminho. E na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo com Barnabé, não estava nos planos de Paulo que o João Marcos voltaria e iria com eles na viagem. Tanto que Paulo e Barnabé têm uma discussão pesada. E eles resolvem então repartir a equipe missionária, e Barnabé fica com João Marcos. Paulo escolhe alguns e junto com aqueles que ele escolhe, ele vai para uma direção e Barnabé para outra. Nas suas viagens missionárias, Paulo, ele quer ir para um determinado lugar, mas à noite o Espírito de Jesus vem e diz para ele: Paulo, não é para lá que você está planejando ir que você vai, eu quero que você passe da Macedônia. Então Paulo vai lá para a cidade de Filipos, e nós temos lá a fundação da igreja de Filipe. Eu quero dizer para você que José, aquele jovenzinho, o pai dele tinha planos para ele. E não é verdade, nós que somos pais aqui não temos planos também para os nossos filhos? Às vezes eles seguem, às vezes não, não é? Mas nós fazemos planos até para os nossos netos, quem já é avô e vó aqui. Eu creio que Abraão influenciou muito o seu filho, mas o seu neto, Isaac influenciou o seu filho, o seu neto, assim por diante, nos seus planos. Deus, como Pai, também tem planos para nós. Eu quero dizer para você que quando os nossos planos, eles conflitam com os planos de Deus, e nós então temos que escolher entre os nossos planos e os planos de Deus, é melhor escolher os planos de Deus, porque eles são melhores. Amém? Muitos de nós que estamos aqui, já temos algumas coisas realizadas na nossa vida, mas planos que vêm lá de trás, que foi cultivado em nós na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, temos alguns planos para a vida. Mas planos que foram elaborados antes de nos convertermos a Jesus Cristo. Planos profissionais, familiares, assim por diante, mas de uma época que nós ainda não conhecíamos Jesus, que nós, quando planejamos, não incluímos Deus nesses planos. Eu quero convidá-lo hoje a rever seus planos. Eu quero convidá-lo hoje a ouvir Deus em relação ao que Ele tem para dizer para você em relação aos seus planos de vida. Incluí-lo, ouvir o que Ele está falando para você, meu irmão, minha irmã. E aqui a palavra, então, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E eu vou dizer para você como que eu vejo, como que eu acredito. Então eu fiz um plano em meu coração. Eu vou orar e vou falar com o Pai. Pai, eu tenho esses planos aqui. Eu não vou fazer diferente de como às vezes o meu Augusto faz. Pai, eu preciso conversar.
E ele vem, conversa e fala de alguns planos, me escuta, depois pensa, ora e toma a decisão dele. Eu tenho que chegar para o pai, e cada um de nós também, falar: pai, eu tenho esse plano. E aguardar o que ele tem para me dizer. O profeta Abacuque, ele ora, ele apresenta a queixa dele diante do Senhor, e diz assim: pôr-me-ei na minha torre de vigia, para ouvir o que Deus tem para me dizer. O rei Josafá, diante da ameaça que ele estava sofrendo, ele vai orar e ele se coloca diante do Senhor e vai aguardar o que Deus tem para dizer. E ele é bem sincero, ele diz assim: Senhor, eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu faço, eu ponho os meus olhos em Ti. Então eu vou dizer: Pai, o que o Senhor tem para dizer para mim sobre esse plano? E aí, quem sabe, e eu acredito assim, eu quero passar para você o que eu acredito. Que num primeiro momento, Deus então vai me ministrar, vai falar comigo, vai falar com você, e Ele poderá dizer assim: filho, é isso mesmo, é esse plano que você fez mesmo, isso é minha vontade também, é isso que eu quero para a sua vida. Tá bom, vai em frente, eu vou ser contigo, amém? Talvez, numa segunda situação, o pai vai dizer assim: meu filho, é por aí mesmo, só que você precisa ajustar algumas coisas nesse planejamento, tá certo? Mas tem algumas coisinhas que vão te complicar no meio do caminho, então ajusta, acerta aqui, acerta esse outro detalhe, e Deus vai trabalhando, vai ministrando para eu adequar aquele plano, para ele se tornar um plano segundo também o coração de Deus. Amém, gente? E talvez Deus vá dizer, numa terceira situação assim: filho, o plano é bom, não é ruim, só que eu tenho um melhor. Você pode até levar em frente o teu, é bom, só que é o seguinte: eu tenho o melhor. Você quer ouvir o que eu tenho planejado para você? Aí eu que não sou, e você também, nós não somos nada bobinho, né? Senhor, o que o Senhor tem planejado? Isso. Mas Deus, isso aí dá trabalho, hein? Eu sei, mas pode ficar tranquilo, meu filho. Eu vou ser tua força. Senhor, mas é perigoso. Fica tranquilo, sou eu quem vou te guardar. Eu vou ser contigo. Se você está entendendo, amado, diga amém. Palavra desta noite, diante do futuro incerto, nos sentidos humanos, mas do futuro certo, quando os nossos planos estão nas mãos de Deus, é desafiá-lo a rever os seus planos, e pegar cada um dos seus planos, e realmente colocá-los nas mãos do Senhor, nosso Salvador Jesus. O verso 2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Em outras palavras, o sábio de Deus aqui está nos aconselhando a pensarmos o seguinte: que quando nós planejamos algo, se nós não temos nenhum parâmetro de avaliação, pelo menos aos nossos próprios olhos, aquilo é a melhor coisa que existe. Quem aqui já fez um negócio que parecia o melhor negócio que você tinha na sua vida, e depois que começou a pôr em prática, pôs a mão na cabeça e: o que eu estou fazendo? Além de mim, estou sendo honesto, quem aqui já passou por isso? A gente passa. Se nós tivéssemos antes dito para Deus assim: pesa o espírito, dá o discernimento, talvez nós não tivéssemos tido a decepção, a frustração de ter entrado naquele negócio que nos levou a um prejuízo, a um dano. Está certo, gente? É isso que está escrito no verso 2. Quando o verso 2 diz que Deus pesa o espírito, está dizendo que Deus conhece a intenção do coração humano. Por exemplo, o líder Josué, quando ele foi tomar posse da terra prometida, ou seja, ele estava trabalhando dentro do plano de Deus. Vem alguns estrangeiros, inventam uma história, e Josué faz uma aliança com aqueles estrangeiros.
que não poderia ou não deveria ter feito. O que aconteceu? Josué foi afoito. Ele não consultou Deus antes. Ele deveria ter consultado Deus antes de fazer aliança com aqueles estrangeiros. Então, antes de colocarmos um plano em execução, ou na execução de um plano, quando vão surgindo algumas coisas, antes de decidirmos, consulte Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diz, eu estava no carro, eu estava buscando algumas rádios, e numa das rádios que eu passei, começou a leitura do horóscopo. E que coisa, né? Foram ler bem o meu signo. Eu falei, mas que diabo sem vergonha? Só para me provocar, né? Aí eu comecei a rir sozinho dentro do carro. Tem gente que faz isso, né? Liga a rádio, abre o jornal, vamos ver o que o meu horóscopo diz hoje. Hoje a minha cor é azul, então se veste de azul. Hoje a minha cor é verde, se veste de verde. Não é preto, sai igual um urubu. Hoje é meu dia para o amor. Então hoje eu tenho que aproveitar. Gente, tem gente que vai atrás dos cartomantes, tem gente que vai atrás dos gurus que tem por aí, dos videntes e tal. Vou dizer uma coisa para você. Você tem diante de você aquele que disse, eis-me aqui, busca-me, me busca. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Consulta a Deus quanto aos planos que você tem no teu coração. E aí é o seguinte, por mais que na execução do plano, às vezes surjam dificuldades, você sabe que você tem o sim de Deus. Vai em frente. Deus é contigo. Ó, Gideão, ele tinha a palavra de Deus, que Deus ia com ele. Então ele pôde enfrentar um exército e vencer. Por mais que, humanamente falando, ele estivesse em minoria. E venceu. Mesmo cansado, prosseguiu. Porque ele sabia que o Senhor estava com ele, que o Senhor era a sua força. E que no final ia dar tudo certo. Amém? Então, para concluir, amado, o verso 3, que diz, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Quem que vai estabelecer? Quem que realmente vai dar o decreto que estabelece? É Deus. Deus está no controle. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então a melhor coisa que eu posso fazer é confiar em Deus. Como que eu confio em Deus? As obras das minhas mãos, para que os meus planos sejam estabelecidos. Rapidamente, 3 coisas. Primeira, comece o teu dia e termine o teu dia abençoando. Abençoando. Acordou? Senhor, abençoa o meu dia. Saiu de casa? Senhor, abençoa o meu ir. Chegou lá onde você trabalha? Senhor, abençoa o meu dia de trabalho. Você está entrando, não importa se é funcionário ou é patrão. Abençoa meus colegas de trabalho, abençoa o meu patrão, abençoa o meu empregado. Abençoa, Senhor. Você pode ir lá ter um momento devocional, que seja de 5 minutos, com os seus funcionários ou com seus colegas. Se você pode, faça isso. Se você não pode, vai lá no banheiro e ora por eles. E abençoa o dia. Então diga comigo, eu confio no Senhor, as minhas obras, abençoando. Diga comigo, eu confio ao Senhor, as minhas obras, abençoando. E os meus planos serão estabelecidos. Abençoa, marido, abençoa a tua esposa. Esposa, abençoa o teu marido, os teus filhos. Teu filho vai sair para a aula. Abençoa a aula do meu filho, Senhor. Abençoa meu filho. Faz isso, pastor, eu já faço. Graças a Deus, continue fazendo. Amém? Segundo, eu falei que ia ser rapidinho, né? Então, segundo, dê graças. Gratidão, ação de graça. Gente, não tem coisa melhor. E que vai tornar você uma pessoa melhor
do que ação de graças, ter uma vida de gratidão, agradecida. Tem gente que acorda reclamando, Deus me livre. Tem gente que vai comer, tem comida na mesa, reclama, Deus me livre. Tem quem não tem nada para comer. Não é verdade? Tem gente que reclama, talvez que a roupa não está bem passada, eu já fiz isso. Deus tem misericórdia de mim, tem gente que não tem roupa para vestir. Então, dê graças. Obrigado por este dia. Chegou a noite, antes de dormir, fechou os olhos. Antes de fazer isso, dê graças. Agradeça. Eu tenho dificuldade de cear, de ter uma refeição sem antes agradecer. Não importa onde eu estou, eu oro e agradeço. Meu irmão, minha irmã, desenvolva uma vida de gratidão. Agradeça pelo teu trabalho. Pegou o salário, olhou o salário, pensou nas contas, mal vai dar para pagar, não vai sobrar esse mês, mas agradeça, não reclame, agradeça. E veja o milagre acontecer. Irmão, está doente, você vai ter que gastar com remédio. Senhor, obrigado, porque eu posso gastar com remédio. Porque eu posso fazer uma consulta, porque tem que não pode. Talvez você não possa ir no melhor hospital. Talvez a gente dependa do SUS ou de algum convênio. Mas obrigado, Senhor, porque eu tenho isso. Porque tem lugar que não tem nem isso. Nós sempre teremos motivo para ter gratidão. Em tudo dai graças. Como é que eu confio, Senhor, nas minhas obras, para os meus planos serem estabelecidos? Então diga comigo, eu confio no Senhor, sendo agradecido. Mas pastor, e se o que acontecer foi o pior, o plano não deu certo? Meu irmão, ainda assim seja agradecido. Nós não sabemos com certeza o dia de amanhã, é Deus que o tem nas mãos. Nós não sabemos o que poderia acontecer. Então, se algo pareceu mal para você, entenda que aquilo pode não ser um mal como você pensa. Às vezes a gente não entende. Perguntou, pastor, por que acontece isso? Tem coisas que eu vou dizer para você, realmente eu não sei. Pastor, por que acontece assim? Eu vou às vezes ter que dizer, a vida é assim, tem coisas que eu não entendo. Mas abençoe, seja agradecido. Em terceiro lugar, como é que nós confiamos em Deus e nós provamos que confiamos em Deus e nós dependemos mesmo dEle? Vem cá, meu irmão. Jesus ensinou que onde está o teu coração, aí está o teu? É ou não é? Sabe, eu aprendi que eu demonstro e provo a minha confiança em Deus quando eu coloco nas mãos dEle a minha vida em completa dependência material, física, emocional e espiritual. Então, eu demonstro que eu confio em Deus quando eu sou também fiel nos dízimos e nas ofertas. Porque eu estou dizendo, Senhor, tudo vem de Ti, do que é Teu que eu te dou. Eu estou dizendo para Deus, Senhor, é o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me alimenta. É o Senhor que me veste. É o Senhor que cuida de mim. Toda vez que eu venho e trago aqui, coloco aqui, no gasofilácio, o meu dízimo, ou a minha oferta, eu estou dizendo para Deus, eu confio em Ti. Meu irmão, diga assim, confiar em Deus é ser fiel no pouco. E Deus vai te colocar sobre o muito, ou seja, Ele vai estabelecer os teus planos. Confia ao Senhor os teus planos. E o mais Ele fará. Salmo 37, 5. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Confia o Senhor os teus planos, os teus caminhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jó aprendeu que os planos de Deus, nenhum deles serão frustrados. E ele provou isso. E ainda que ele experimentou algumas coisas que foram ruins, que foram difíceis, que foram dolorosas, ele pôde conhecer e ver o cuidado e a bondade do Senhor. Oh Deus Santo,
Nessa noite Deus está nos convidando a olhar a vida para além do tempo que vivemos aqui nessa terra. A palavra de Deus quer nos mostrar que a vida nessa terra, ela é temporária. Mas que quando nós vivemos e trazemos os planos do nosso coração nas mãos dEle, e observamos os planos dEle para as nossas vidas, não só viveremos nessa terra o melhor que Deus tem para os seus filhos, mas provaremos da vida eterna. Jesus disse para os seus discípulos que de tudo aquilo que nós dedicarmos a Ele nessa terra, nós vamos experimentar 100 vezes mais, não só aqui, mas também o porvir na vida eterna. Aí mesmo no seu lugar, meu irmão, minha irmã, eu quero orar contigo. Então você que está disposto a rever seus planos, a colocar os seus planos nas mãos de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus, a buscar o seu maravilhoso conselho, a confiar nele, viver uma vida abençoando, agradecendo e sendo fiel a Ele nas pequenas e nas grandes coisas. Coloque sua mão sobre o seu coração e recebe esta oração, recebe a unção desta palavra. Pai, Tua palavra é fiel e verdadeira. Não sabemos o que o amanhã nos traz, mas nós sabemos que todas as coisas estão sujeitas a Ti, estão nas Tuas mãos. E em tudo e de tudo temos sempre algo para aprender. E queremos continuar aprendendo contigo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, já temos aprendido que os nossos limites se esbarram com o Teu poder. E que quando nós apresentamos a Ti os nossos pensamentos e Te pedimos alguma coisa, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Teu Espírito está agindo, Senhor. Pai, que o Espírito Santo, que é o nosso guia, possa nos conduzir mesmo nas nossas vidas. E quando oramos, possamos dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, a nossa vontade, mas a Tua vontade. Pai, eu oro e peço que o Senhor estenda a sua mão e toque na vida do meu irmão e da minha irmã, de cada família que está aqui representada hoje. E libere agora a Tua unção, o Teu óleo, que o Espírito Santo se mova. E que os desígnios de cada um e de cada família aqui sejam estabelecidos como um decreto do Senhor, e tenho a bênção do Senhor, o sim do Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê provisão, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê a maior graça, hoje e a cada dia. Senhor, abençoa o restante desse dia, abençoa a semana que nós temos pela frente. Te damos graças pelo dom da vida, por tudo que vem de Ti, Senhor, e que nós podemos, do que vem de Ti, te dar, para o sustento da Tua obra, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Estende Tua mão à frente agora, amado, para receber a bênção apostólica. E você possa ir pelos caminhos da vida, cheio de alegria na presença do Senhor, debaixo desta bênção. É a bênção da paz,
que excede o entendimento humano, e guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que o dom do amor, que a alegria do Espírito seja sobre nós, seja sobre todo o povo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, amado. Recebe em nome de Jesus. Vamos nos saudar uns aos outros, na graça e na paz de Jesus. Amém.